fui para Buenos Aires com o coitado do meu namorado, que estava super empolgado para conhecer Buenos Aires, ele não conhecia. E a gente foi há um mês para Buenos Aires. E eu tive uma experiência horrível, assim. Olha. E eu não quero voltar nunca mais. Para Buenos Aires? Para nenhum lugar de lá. Mas por quê? Qual foi a experiência horrível? Bom, primeiro cheguei no aeroporto, peguei um táxi. E você sabe quando você já sabe que o táxi não vai ser justo, vai ser meio sacana, Pô, vai meu fazer uma amor, eu sacanagem? moro no Rio de Janeiro. Ai, desculpa, é verdade. É, Galeão. Você fala assim, chega no Galeão, fala, vou para Ipanema. Ele fala assim, claro, você passa por Petrópolis, Nova Iguaçu, Osasco, e aí você chega. Mais ou menos isso. Você resolveria o Rio? Eu sou de São Paulo, eu prefiro não fazer manifestações sobre algo que eu não conheço. Aqui em São Paulo, aqui nós não tivemos milícia nem milicianos. Aqui você, em relação ao PCC, em janeiro, quando eu assumi o governo, isso é uma boa lembrança, aliás, eu assumi o governo em janeiro de 2019. No primeiro mês, nós colocamos 23 líderes do PCC em prisões federais, 23, inclusive o Marcola, que era tido como o líder. Ele era de fato o líder, mas era o intocável. Ele foi retirado da prisão onde ele estava, de segurança máxima em Presidente Prudente, e outros 22 foram para diferentes prisões federais, onde se encontram até o momento. Aí a gente não tinha muito dinheiro vivo, porque você tem toda essa coisa agora que você precisa levar dólar, e você tem que trocar o dólar lá, mas você tem que trocar o dólar azul, porque o dólar, não sei de que cor, é 300, mas se você troca no dólar azul é 700 mil, então você fica milionário. É uma loucura, tudo é uma zona, mas uma zona. Então aqui há crime, evidente, como em toda parte, em qualquer lugar do mundo. Mas aqui não há espaço para liderança da criminalidade. O Rio, infelizmente, vive esse problema, não é um problema de hoje e nem um problema do governador Cláudio Castro, nem do prefeito Eduardo Paes. É um problema histórico que exige, na minha visão, está aproveitando nesse mesmo tema, que haja uma ação do governo federal. Está certo o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Flávio Dino, em analisar esse tema, porque não é um tema só regional, não é um tema, é um problema do Rio de Janeiro. Não. É nacional. É um problema nacional, um problema do Brasil. E o Rio pode ser um catalisador desse tipo de estrutura criminosa que vai, não pensem os outros estados que isso vai ficar restrito ao Rio de Janeiro. Uma vez tendo isso ultrapassa no Rio, fronteiras. Vai lógico. embora. Os traficantes de armas e os traficantes de drogas não têm limites. Não há fronteira para isso. Então, à medida que se fortalecem no Rio de Janeiro, vão para outros estados também, traficando armas, promovendo assaltos, crimes e fazendo tráfico de entorpecentes. Então, não é uma ação, um tema local, é um tema nacional. E aí a gente tinha, sei lá, 4.000 pesos, e aí eu perguntei, de cá até aqui, quanto dá? Ah, vai dar, sei lá, 3.980, porque eu falei que eu tinha 4.000, tá mesmo meio idiota, né? Eu falei, eu só tenho 4.000, ele falou 3.280. Ele vai falar. Aí ele foi falando, né, eu não sou muito de falar com taxista, porque eu tenho muito medo da pessoa que você vai encontrar. Aí o cara foi falando, e era um argentino, vamos dizer, que mais inclinado à direita. E aí ele, no momento, falou que, porque nessa época estava se falando da taxação de grandes fortunas. Sim. Eu acho um absurdo taxar os ricos, porque não sei o quê. Eu falei, mas, por exemplo, você paga imposto por esse carro, né? Ele tinha sei lá, um carro de 1974, faltava uma porta, porque esses são os táxis na Argentina, basicamente um cheiro de cigarro, tapete todo queimado, assim, o assento com um buraco, com um ressorte saindo para cima. E você paga, né? Pago todos os impostos. E o cara que tem um avião, assim, um jatinho, por exemplo, que não paga imposto, você acha que ele deveria pagar imposto? Aí ele ficou assim, não, claro, tem que pagar, mas aí não é para dar para quem não tem. Não, é para fazer o quê? Não, né, o dinheiro vai para o Estado, e aí você faz o quê? Não, porque não sei o quê. Bom, enfim, a gente começou, eu quando vi isso, parei de falar, e aí o cara, numa hora, começou a falar, mas também, se você achava que as coisas tinham que ser melhor aqui, para que você foi embora? Eu falei, puta que pariu, não é possível.
todo santo dia no Brasil tem alguém que me fala, por que você não vai embora daqui? Quando eu chego no meu país, a primeira pessoa me fala, por que você não vai embora daqui? Ou por que você foi embora daqui? Mas isso é muito interessante. Você está falando... Eu falei, eu não sou de lugar nenhum. Você acha que o PSDB fez uma pegadinha com você? Tá, Beth, o PSDB tomou uma atitude equivocada, pela qual eu também já perdoei os que assumiram o comando deste equívoco, porque eu só tive um partido na minha vida, o PSDB, durante 22 anos. Hoje eu estou desfiliado, não tenho mais nenhum vínculo partidário e volto a repetir aqui, não pretendo ter. Não desrespeito os partidos, aliás, política se faz com partidos, é parte da democracia, com os seus erros e com os seus acertos. Mas o PSDB não teve uma boa conduta, porque promoveu prévias, aí sim uma atitude correta. 22 mil eleitores do PSDB, filiados, votaram nas eleições das chamadas primárias, as prévias do PSDB. Eu tive o privilégio de vencer, em segundo colocado foi o Eduardo Leite, o governador Eduardo Leite, mas não levei. Ou seja, isso foi um confronto à democracia. Seria o mesmo que imaginar que o presidente Lula, tendo sido eleito numa disputa duríssima com o presidente Jair Bolsonaro, tendo sido eleito por uma diferença pequena de votos, alguém simplesmente dissesse, presidente Lula, o senhor não vai assumir. Isso aconteceu, chama 8 de janeiro. Tentaram, inclusive. Houve a tentativa, mas felizmente ela não foi consignada. Então você está me dizendo, em outras palavras, que você sofreu um golpe do PSDB? Quando você tem uma eleição, você vence uma eleição e não disputa porque alguém não honra aquilo que foi promovido pelo próprio partido, isso pode ser interpretado como golpe. E o cara parou o táxi, a gente estava com duas malas, o cara parou o táxi e falou, é aqui. E eu meio perdida, fazia uns 4 ou 5 anos que eu não ia, eu olhei assim e desci. Deixou a gente, sei lá, 4 quarteirões. Nossa. Aí eu fui carregando a mala e eu comecei a chorar. Eu falei, que merda, chegar aqui, ser maltratada. O cara te deixa 4 quarteirões grosso. Eu acho que o pior é você ter passado tanto tempo no Brasil e ter sido feita de otário na Argentina. Isso é que você tem que fazer, tem que se vingar. Você guarda você tem um... Não, eu não apaguei a história da minha memória. A história está presente na minha memória. O que eu apaguei foi qualquer ressentimento, qualquer mágoa. Isso eu não tenho nenhuma mágoa, nenhum ressentimento de ninguém. De ninguém? De ninguém, absolutamente ninguém. Vou dar um exemplo concreto, para não ficar algo, vamos dizer, que não seja pragmaticamente explicitado. Quem era o presidente do PSDB na época onde houve essa atitude do PSDB? O Bruno Araújo. O Bruno Araújo, que foi que deputado depois... federal, foi ministro de Estado do presidente Michel Temer. E foi responsável também pelo Rodrigo Garcia, que concorreu e teve um desempenho pífio. Né? Você comemorou? Não, eu me dou muito bem com o Rodrigo. Não comemorei. Então não seja por isso. Bruno, Rodrigo, venham para cá. Mentira, não tem. Não é um problema. Eu me dou muito bem com os dois. Eu estou dando um exemplo concreto. O Bruno Araújo, hoje é nosso sócio numa operação que nós temos nos Emirados Árabes. Olha! Imagine se eu fosse guardar ressentimento, mágoa e ódio no coração, teria o Bruno Araújo como sócio hoje. Rodrigo Garcia frequenta a minha casa. Isso não quer dizer muita coisa. Eu tenho sócios que eu tenho... Que você odeia, não? Que eu detesto. Pelo menos 2 eu não suporto. Qual?